quando você procura um coaching para ele ensinar para você que você tem que prosperar em tudo e tem que pensar em si mesmo como uma empresa, já ouviu isso por aí? Você tem que pôr um Excel existencial na sua vida, certo? E você tem que conseguir ter foco. Foca. Se você não focar, se você não tiver objetivo, se você não tiver meta, você não consegue. Quando eu começo a achar que eu posso tratar o ser humano a partir desses referenciais, inclusive do ponto de vista terapêutico, grosso modo, eu estou dizendo que os seres humanos são passíveis de ser um objeto de um Excel existencial, em que você faz planilhas. É claro que do ponto de vista de uma psicologia um pouco mais profunda, você vai gerar adoecimento. Porque ninguém consegue ser competente o tempo inteiro, ninguém consegue dar resultado o tempo inteiro, e aí você começa a deprimir, né? Do ponto de vista histórico, essa depressão, filosoficamente, historicamente, quando começa a surgir o tema da angústia, o tema da melancolia, os historiadores chamam esse período de mal-estar romântico. Romantismo não é só eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor, na verdade está no lugar de uma idealização do afeto como salvação de um mundo que está indo à ruína. Por quê? Porque agora só o que conta é dinheiro, eficácia e solução. Então, esse mal-estar romântico seria justamente o sintoma que oferece para nós o lado negativo do processo modernizador. Como se fala, né, o Hegel nos ensinou que em filosofia você deve sempre olhar para o negativo. O olhar negativo, o que que é? O olhar negativo não é propriamente o olhar pessimista. É perceber que, à medida em que a dinâmica da vida vai tornando complicado a cria e a lida com pessoas que dependem de você, ou você terceiriza, ou você resolve o problema não tendo, certo? Isso é o olhar negativo. O olhar positivo sobre as coisas é entender que é muito bom a gente viver mais tempo. O olhar negativo é perceber que cresce no mundo casas de repouso. Por quê? Porque você tem que terceirizar os idosos. Porque as famílias são atomizadas, têm dificuldade de tomar conta dos seus idosos, tem menos filhos para não ter que tomar conta, custa muito caro, a mulher quer ter vida profissional, não quer cuidar dos filhos. Resultado, você tem uma diminuição de um lado na ponta dos que nascem, do outro lado tem um aumento de vida, de longevidade, e à medida que tem um aumento de longevidade, tem um aumento de demanda de significado. Porque você vai viver mais tempo, você vai se perguntando, afinal de contas, qual é o propósito? Para quê? O que eu estou fazendo? Então, basicamente, a ideia é a seguinte: os significados eles foram, ao longo de muito tempo, respondidos por questões metafísicas e religiosas, seja em que universo cultural for. À medida que o mundo vai se tornando mais burguês, à medida que vai acontecendo aquilo que a gente chama secularização, né? Você começa a ter competidores e você começa a buscar significado em lugares que não são necessariamente a religião. Porque, inclusive, a religião perde força nesse sentido. Não é que ela acabou, não. Ela não acabou e provavelmente não vai acabar nunca. Por quê? Porque nunca acaba os problemas. E chega numa hora que, às vezes, só a religião pode dar para você alguma experiência de conforto. Quando você busca significado na vida no âmbito estético, no âmbito da sensação, você vai buscar coisas como pular no coração de um vulcão, por exemplo. Então, viajar hoje não é mais só viajar. Viajar é você buscar uma experiência. Tudo é experiência. Comer, viajar. A única forma de você lidar com a angústia é saber que a angústia é você. É nossa substância. Sempre parece que tem alguma coisa fora do lugar. Sempre parece que tem alguma coisa que não devia ser assim. E, portanto, esse debate sobre como vender significados, né, que, na verdade, é uma disciplina do marketing, associar significado aos comportamentos, associar significado aos produtos, né? Comida, ou de viagens. A ideia de você vender significados, na maioria das vezes, atrapalha o amadurecimento, porque muitas vezes os significados são muito banais. A espiritualidade, todas as formas espirituais antigas e mais consistentes, elas lidam com a ideia de que a busca espiritual passa por alguma forma de atravessamento do que na tradição judaico-cristã se chama de deserto, enfrentar os demônios. A espiritualidade comoditizada, um dos focos dela é justamente a eliminação desse deserto. Ela oferece para você a ideia que vai dar tudo certo, que a única coisa que você tem que descobrir é que, na verdade, amar o próximo como a si mesmo começa com você aprendendo a amar a si mesmo. É um Jesus narcisista.
Essa espiritualidade comoditizada é uma espiritualidade que ela elimina as dimensões negativas e, digamos, um tanto mais sombrias do processo espiritual. Por quê? Porque ela é marketizada, comoditizada. Porque a preocupação dela é fazer com que você compre ela. E comprando ela, você consiga usufruir, e a relação comercial, inclusive com quem está vendendo, você consiga usufruir uma ideia de que, no final das contas, Deus criou o universo inteiro para você. Então, assim, caros irmãos, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia, que assim, o mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Esses adultos infantis, nesse universo, serão adultos que acabam comprando significados que são meio fracos e meio fakes, quando, na verdade, o amadurecimento estaria mais perto de uma certa lida com a angústia, com a ansiedade, com a insegurança, com a incerteza e todo esse conjunto de elementos. Me parece que o amadurecimento, a não infantilidade, a aceitação do amadurecimento está mais associado a perceber que às vezes não é claro o propósito, não tem propósito, não tem significado. E por incrível que pareça, talvez nesses momentos você consiga respirar melhor.